872. Então veja, para fazermos essa leitura, já temos como pressuposto que o objetivo do centro espírita é a transformação moral das pessoas. Está todo mundo se lascando no ódio, querendo matar, na guerra, tal. E a doutrina espírita vem para o processo de regeneração da humanidade. Todo mundo concorda com isso? Concorda. Vamos para o primeiro parágrafo. Quem pode ler? A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Ponto. Prestem atenção agora. Então ele está dizendo, todo mundo tem liberdade para ir para lá ou ir para cá, e a gente já entendeu que o centro espírita vai ajudar as pessoas a melhor conduzir as suas vidas. Agora, presta atenção. Cabe à educação combater as más tendências. Ponto. Então, vamos lá. Ele já está dizendo, o caminho para nós ajudarmos as pessoas nesse processo de transformação é a educação. Isso ninguém discorda. Então nós temos grupos de estudo, nós temos a palestra com o objetivo de educar as pessoas. Todas as atividades do Centro Espírita, elas estão constituídas nessa lógica, ajudar as pessoas a entender a vida, a entender o que estão fazendo aqui, por que reencarnou, qual é o sentido da vida, para que elas consigam conduzir sua vida melhor. Não é isso. Quando a gente faz uma palestra, a gente está focando em querer ajudar as pessoas. Quando a gente tem um grupo de estudo, a gente está querendo ajudar as pessoas. Isso é indiscutível. Vamos lá. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e pelas condições físicas pela higiene. Vocês estão entendendo aonde nós entramos? Para conseguir educar as pessoas. Então, por que eu trouxe essa questão? A gente está aqui falando de uma questão estrutural. E Kardec está dizendo, se você quiser assumir esse lugar de educador, falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Você tem que entender por que uma pessoa é vaidosa, por que outro é invejoso, o que leva a uma depressão, o que leva uma pessoa ao suicídio, aonde que está a questão do apego, a falta de fé, aonde que estão os conflitos morais, porque você só vai conseguir ajudar esta pessoa quando você tiver o estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem a natureza moral, você poderá modificar as pessoas. Se você não tiver conhecimento das leis que regem a natureza moral, você não consegue ajudar ninguém. Você pode ter uma estrutura diferente, completamente autônoma, mas se você não entender do desenvolvimento moral do ser humano, você não vai conseguir ajudar essas pessoas a serem melhores. O que você trouxe lá naquele domingo, no sábado. Sim, naquele ele falou da educação. Você falou assim, dorme com essa. Sim, porque daí, Joana, veja, a gente vai ter esse modelo super autônomo, todo mundo vai estar super estudando para ficar um falando mal da vida do outro. Todo mundo estudando um monte para julgar o coleguinha que não está conseguindo se desenvolver. Todo mundo super sábio, entre aspas, para ficar condenando a vida alheia. Então, olha que problema nós temos. Nós estamos falando de toda uma mudança de estrutura, mas além disso, para você realmente contribuir para a vida das pessoas, o coordenador que está dentro dessa estrutura, ele precisa entender das leis que regem a natureza moral do ser humano. Por exemplo, alguém é explosivo. Como que deixa de ser explosivo? Adianta você dizer você tem que se acalmar? O outro é compulsivo sexual.
Adianta você dizer que você tem que rezar? Eu quero dar na cara do meu filho, eu tenho raiva daquele menino. Adianta dizer que você tem que amar porque é teu filho? Eu não consigo perdoar, porque minha mãe, porque meu pai, porque fulano me fez isso e eu não consigo perdoar. Adianta você ter um grupo com que dê espaço para trabalhar perdão, se você não souber como desenvolve a questão do perdão na vida de uma pessoa? Como é que você vai abrir um consultório? Porque aí todo mundo precisa fazer terapia. É. Não, a gente precisa estudar a doutrina espírita, porque a grande questão é, esses aspectos da natureza moral do ser humano estão na doutrina espírita. Mas é muito mais complexo, não é tão Muito simples mais assim. complexo. Não é, porque Exato. ele naquele domingo ele falou, que ele trouxe, foi até o Kardec que falou, ele só trouxe A citação. a citação, que a gente precisa ter um conhecimento pedagógico, psicológico E filosófico. para iniciar, como que é, alguma coisa assim, não vou saber Não, trazer, mas é para bem- iniciar e começar a trazer ou para corpo de estudos ou para educação. Agora eu entendo por quê, mas assim, é que nem aquela coisa, né? Eu não sei, eu não sei sobre pedagogia, não sei sobre psicologia, mas tenho vontade de ajudar. Então, assim, não vou deixar de estudar, mas vou tentar fazer o máximo para tentar entender. Mas daí, Para Joana, melhorar. quando você já assume que não sabe, na hora que nós estamos ali num grupo de perdão, se você sabe que você não sabe, você já não vai ficar dizendo para as pessoas que ela tem que perdoar. Você já vai ficar quieta. Não é? Porque ela vai dizer, eu não consigo perdoar. E você vai dizer, olha, vamos estudando, que eu tenho certeza que Kardec vai dar caminhos pra gente. Entende? Entendi. Quando você sabe que você não sabe, você se coloca nesse lugar. Agora, se você não tem a menor noção de educação moral, se você não tem a menor noção do mundo da psicologia, da filosofia, da sociologia, de tudo que existe, chega alguém dizendo que não perdoa, o que a gente vai dizer? Olha, mas tem que perdoar. A gente aqui no Centro Espírita aprende que a gente tem que perdoar. E tem uma passagem aqui, ó, vou mostrar para vocês, que Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário antes, porque depois que morrer, tá ferrado, não é? Mas os espíritos falam isso, reconcilia agora, porque depois que morrer, virou obsessor no plano espiritual. Então veja, o sujeito que não tem o menor conhecimento da psicologia da moral, ele ainda torna o evangelho uma ameaça para as pessoas. Se você não perdoar agora, ele vai virar teu obsessor quando desencarnar.